Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai trazer mais um pedacinho da literatura tolstoiana. Pra quem já acompanha a gente sabe, e eu vou deixar aqui nos cards, que a gente já resenhou A Morte de Ivan Ilitch e também Anna Karenina. Dessa vez, vamos pegar 5 contos do autor de uma antologia elaborada pelo Paulo Bezerra para Kozak Naif, que foi reimpressa, republicada, na verdade, pela Companhia das Letras. E essa republicação é incrível. E a gente vai conhecer O Diabo e Outras Histórias. Esse livro foi cedido em parceria com a editora. Então vamos fazer um breve resumo dos contos e ao mesmo tempo análise deles. Vem conferir. Falando sobre o primeiro conto. O primeiro conto se chama Três Mortes. E aqui a gente tem literalmente 3 mortes. Esse é basicamente o enredo. 3 criaturas morrendo. A primeira criatura que morre é um mujik, um ser humano. E esse mujik é um cocheiro de uma família aristocrática que a aristocrata está morrendo também. E ela vai morrendo de maneira diferente desse mujik, da mesma maneira que a última morte, não menos importante, parece trivial, mas não é a de uma árvore. Dizer dessas 3 mortes e dizer quem são seus personagens não é um spoiler, porém, mais do que isso já seria. O interessante desse conto aqui é que a gente vai encontrar um tema muito presente na literatura tolstoiana, que é a morte. A morte é um tema super caro para o Tolstói, inclusive existe um relato dele em carta que ele diz que ele tem inveja dos mujiks que não param para pensar na morte, que eles não se preocupam com a morte para eles é extremamente natural, enquanto para o Tolstói, que é um nobre e acaba também sendo um pensador, ele acaba remoendo demais e demais e demais, e é por isso que aparece muito nas suas histórias. E aqui, em Três Mortes, a gente vai encontrar isso. O cocheiro, que não duvida da morte, que não tem problema nenhum com a morte, na verdade ele só morre. A aristocrata, que remoe essa morte, e tanto é que ela cobre a maior parte das páginas. E o último, não menos importante, é uma árvore, que é a menor das mortes. Então é interessante que ele vai escalonando a questão da morte entre esses personagens. Ao mesmo tempo, ele acaba conectando o mujik e a natureza de uma maneira muito delicada, inclusive sobre a utilidade desses personagens. Já que os mujiks eles produzem, a natureza também produz, quase como um George Orwell que a gente falou aqui, e eu vou deixar aqui nos cards. Tanto como o George Orwell pensa, quanto o Tolstói pensa, ele pensa que a natureza, ela sempre traz alguma coisa de positivo, e aqui a gente tem a árvore, tanto quanto o mujik, deixando alguma coisa para as próximas gerações. O que não acontece com a aristocrata. Então, mais uma vez, o Tolstói está marcando essa questão da utilidade e da presença, e também da importância, e fazendo esse jogo de classes sociais que também permeia a maioria das suas obras. Esse conto é um conto da primeira fase do Tolstói e já tá trazendo quase todas as críticas que ele vai levando no decorrer da vida. E claro que somada a todas essas críticas, a gente também vai ter uma crítica bem intensa à Igreja Ortodoxa Russa, porque a personagem da aristocrata, ela não quer morrer, ela remoe isso, e justamente porque o Tolstói acredita, e isso também é uma carta que ele deixou, que a fé dela não era uma fé verdadeira. A forma que ela viveu também não foi positiva. Então meio que ele traz isso também pelo conto. E é bem legal como uma trama extremamente simples pode se tornar muito mais na mão de um grande escritor. O próximo conto é Kostomer. Kostomer fala sobre um cavalo que é sangue puro, porém nasceu malhado. Inclusive a arte aqui, como vocês podem ver, é do Kostomer. Ele já bem velhinho, vai contando pra todo mundo como foi a vida dele. E ele que era um cavalo que foi muito querido e ao mesmo tempo castrado, justamente por ser diferente dos demais. Inclusive, o Paulo Bezerra deixa uma anedota aqui, que o Turgenev, que era um grande amigo do Tolstói, disse que Kostomer seria o próprio Tolstói. Então a gente tem aqui uma crítica meio que autobiográfica do autor, justamente porque ele se considerava esse cavalo que, ao mesmo tempo que tenha nascido nobre, também é muito diferente dos demais. Justamente porque suas opiniões e críticas em relação à sociedade russa eram extremamente intensas. Então, basicamente, ele tá aqui sempre questionando e criticando tanto essa burguesia, quanto essa questão da utilidade, quanto a questão do prazer, e acaba também, muito fortemente em Kostomer, criticando a noção de posse. Como a aristocracia, principalmente, e os capitalistas, através da burguesia, sempre diziam que os animais, a terra e as próprias pessoas, que eram os mujiks, eram suas posses, eram seus. Então, até ele vai discutindo essa questão do pronome de tratamento de posse, e é muito interessante.
ele fazer isso através do viés de um animal como customer, justamente porque ele está humanizando, da maneira positiva do termo humanizar, o animal, enquanto ao mesmo tempo ele vai regredindo os homens. O terceiro conto aqui apresentado é O Diabo, inclusive é o nome e título dessa coletânea. Aqui a gente tem a história de um homem que herda as posses do pai e quer fazer com que esse lugar que ele herdou funcione. Só que ele sente carências e ele precisa de uma mulher para suprir essas carências. Então, a busca pelo desejo, a busca por essa vontade de suprir pela sua saúde, esse desejo carnal, ele encontra uma outra personagem e essa personagem vai fazer com que ele consiga se satisfazer. Na cabeça dele era somente isso, mas ele acaba se apaixonando por ela. Só que ele renega, ele rechaça esse amor e se casa com uma nobre da classe social dele. Ao fazer isso, essa camponesa vive retornando não só à casa dele, mas como também aos seus pensamentos. E a partir disso, a gente vai encontrando algumas coisas bem autobiográficas do Tolstói. Justamente porque o Tolstói ele foi realmente apaixonado por uma camponesa, e talvez seja por isso que ele seja tão crítico em relação à aristocracia, e teve um filho com ela. E o fato é, ao ter esse filho, ele nunca aceitou essa criança, como também nunca aceitou essa relação, só que estava escrito nos seus diários. Então, meio que ele faz uma crítica hipócrita, né? Bem hipócrita, à sociedade, mas vive se questionando sobre o fato dele também não tomar nenhuma atitude diferente. Ao mesmo tempo em que esse conto acaba trabalhando o lado romântico do Tolstói, também trabalha um personagem histórico e um assassino. O Nikolai Friedrichs, que se eu não me engano esse é o nome dele, ele basicamente assassinou sua mãe de camponesa. E aí o Tolstói junta o útil e o agradável, ou o inútil e o desagradável, aqui nesse conto para trabalhar alguns temas bem caros, como essa questão dessa hipocrisia dele mesmo, a diferença entre paixão e amor, o desejo carnal e o amor idealizado. Trabalha as diferenças de classes sociais e posições sociais e porque esses amores nunca dariam certo justamente porque um é de uma elite e a outra não. E não menos importante, junto com o amor carnal, a paixão, o pathos, e para quem não sabe, pathos em grego significa sofrimento, que é etimologicamente a origem de paixão, ele acaba trabalhando também o ciúme. Como esses sentimentos mundanos acabam afetando as nossas relações cotidianas e como isso pode ser negativo. Não menos importante, ele faz uma crítica à medicina, através de um médico que ele não consegue decidir e resolver os problemas. Então, ele acaba trabalhando, e não só nesse conto, mas em outras, diversas instituições, diversas classes sociais. E O Diabo é um conto que eu acho que é muito pessoalizante para o Tolstói, justamente pelo seu passado. E talvez seja por isso que O Diabo ele ganha um pouco de destaque em relação aos demais contos aqui da coletânea. O meu conto favorito é Falso Cupom e é o quarto conto dessa coletânea. O Falso Cupom trabalha dois estudantes, que um estudante pediu dinheiro pro seu pai, só que seu pai não queria dar porque chamou ele de vagabundo. Então esse estudante fica desesperado porque precisa pagar um amigo. E aí ele procura um outro rapaz que também é estudante do mesmo colégio e pede ajuda. E nisso eles criam um falso cupom, que é basicamente como se fosse uma nota promissória. Então você paga através desse cupom e é tipo uma nota mesmo que você dá e paga. Então esse cupom, esse falso cupom, acaba parando nas mãos da esposa de um homem que tem tipo uma loja de fotografia, e eles ficam passando esse cupom pra frente, ao ponto de isso parar no tribunal, justamente porque ele acaba tentando engabelar outra pessoa, etc e tal. E tudo isso vai ocasionando diversas coisas negativas, até que em algum momento isso acaba se tornando positivo. E esse efeito dominó vai se resvalando pelo conto, a ponto de fazer muitas críticas contundentes e, inclusive, ao sistema judiciário russo, que acaba privilegiando aqueles que têm posses, aqueles que são superiores, entre aspas, aos que são mujiques, aos que não têm posses. Então é bem interessante. Ao mesmo tempo também faz uma crítica muito sagaz e muito ferrenha à Igreja Ortodoxa Russa, de novo, justamente porque ele deslegitima alguns argumentos a partir da própria Bíblia. Então meio que ele vai tendo os testamentos ali lidos e relidos e lidos e relidos por uma população mais pobre que reconhece o verdadeiro teor da fé. E aí ele vai de encontro a essa crítica e acaba transformando alguns personagens, regenerando-os de uma maneira incrível. Então é bem interessante como o Tolstói vai elaborando isso. E outra coisa legal é que aqui a gente tem bastante e fortemente
arraigado ao tolstoísmo. É que essa crítica religiosa e de fé do que o Tolstói realmente acreditava. Então é interessante, para quem quer saber um pouco mais sobre tolstoísmo, mas não quer ler muitas coisas, pode encontrar um pouco do seu viés nesse conto apresentado aqui, que é o Falso Cupom. O último conto é Depois do Baile. Esse último conto ele é o mais curtinho e também ele é o mais visceral, justamente porque o Tolstói acaba trazendo uma cena em que um personagem apaixonado pela filha de um militar vê o pai dessa menina surrando alguém em praça pública. Basicamente é isso, na verdade é meio que numa parada, mas assim, é basicamente isso o conto. E o interessante aqui é que o Tolstói vai trabalhando como os desejos humanos podem afetar a nossa moralidade. E se você vai ser corrompido por isso ou não. E se o personagem vai ser corrompido, vocês só vão descobrir lendo. Mas basicamente ele vai também trabalhando outra instituição e criticando-a fortemente, que é a instituição militar. Ele vai trazendo aqui personagens extremamente impactantes e aqui, esse conto é extremamente visual, justamente porque ele quer trazer esse impacto pra gente. Então, essa corrupção da alma é um tema que a gente encontra em vários desses contos. A questão da moral também, a questão da posse, a crítica às instituições que controlavam a Rússia, entre outros fatores. Todos esses contos acabam trabalhando muita coisa do Tolstói, tanto quanto a morte, que é um tema muito forte. Então, assim, se você quiser conhecer o Tolstói, mas estiver preocupado em ler grandes calhamaços como Ana Karenina, ou, por exemplo, Guerra e Paz, ou até não quer ler uma novela do tamanho de A Morte de Ivan Ilitch, não tem problema, você pode conhecer o Tolstói contista. Inclusive, eu até recomendo para quem não estiver acostumado. A escrita dele é muito fluida e também popular, porque o intuito do Tolstói era agregar a população mujik e não afastá-la da sua literatura, e também criticar o sistema. Então você pode encontrar o melhor da literatura tolstoiana nessa coletânea aqui, foi organizada pelo Paulo Bezerra, e também você pode encontrar uma escrita simples, deliciosa, com histórias que, por mais que soem com um enredo super tranquilo, super simples, super básico, elas trazem um aprofundamento bizarro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Eu vou pedir pra vocês, se vocês quiserem comprar pela Amazon alguma coisa, comprarem pelo nosso link aqui embaixo, justamente porque você ajuda a gente sem pagar mais nada por isso. E eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, abraço dos nossos mascotes e até a próxima. Tchau, tchau!